Muito bem, então vamos falar sobre uma visão geral do efeito de ressonância de plasmons de superfície e sua aplicação na área de sensores. E vamos fazer uma breve introdução para dar uma ideia mais ou menos do histórico de desenvolvimento dessa área, né? Em 1957, né, o Ritchie identificou no espectro de energia e perda de energia de elétrons rápidos cruzando folhas metálicas, resultado de outros pesquisadores. Ele identificou a existência de, além do termo de perda de energia devido a plasmons de volume, também identificou numa região de menores energias a existência do termo no espectro de perdas de energia que ele atribuiu a oscilações de plasma superficiais, né? Os plasmons de superfície. Por que plasma? Porque o metal é uma boa representação de um plasma que nada mais é do que uma suspensão de cargas livres, né? Em 1968, Otto propôs um esquema extremamente simples de acoplamento de fótons com plasmas de superfície, que a gente vai explorar nessa palestra, utilizando aí o que a gente chama de filme espesso, né? E logo depois, 3 meses depois desse desenvolvimento, Kretschmann e Rather também fizeram uma proposta de usando filmes finos para observar esses plasmas de superfície. Mas mais tarde, em 1971, o Kretschmann ele fez uma montagem mais detalhada desse esquema, né? Que a gente vai falar nessa palestra também. Muito bem, e até o final dos anos 70, né, você tinha aí essas oscilações de plasmas de superfície basicamente utilizadas em espectroscopia de filmes metálicos e filmes transparentes, né, para estudar fenômenos em interfaces, né, e para estudar não linearidades em interfaces. Não linearidades porque plasma de superfície tem o campo elétrico ou magnético a eles associado, intensificado em relação ao campo eletromagnético de fótons que se propagam, né? Então, por causa disso, você pode observar não linearidades utilizando campos menos intensos do que tradicionalmente ocorre, né? Bom, no início da década de 80, o efeito de ressonância de plasmons de superfície começou a ser explorado para o desenvolvimento de sensores para substâncias tanto gasosas como substâncias líquidas, em particular para o desenvolvimento de biosensores, que são sistemas sensores que detectam uma reação entre componentes biológicos, né, proteínas, anticorpos, antígenos e assim por diante. E no início da década de 90 foi lançado o primeiro sistema comercial de tempo real do tipo label free, né, baseado em RPS, ou seja, um sistema capaz de medir uma reação biológica sem a necessidade de utilização de marcadores fluorescentes ou radioisotópicos, como é tradicional na área de ensaios imunológicos, né, de bioensaios, assim por diante, né? Muito bem, esse é mais ou menos o panorama geral. A gente agora vai falar um pouco mais sobre o que é a nossa palestra, né? Nós vamos inicialmente falar sobre plasmas de superfície, propriedades básicas, né? Daí em seguida a gente vai falar sobre o efeito de ressonância de plasma de superfície, né? Ou seja, quais são as técnicas tradicionais para você acoplar uma onda eletromagnética, né, com o plasma de superfície no metal. Após isso, a gente vai falar basicamente sobre as formulações tipicamente utilizadas para o cálculo desses efeitos, né? Vai falar sobre isso. Depois falamos sobre algumas aplicações, particularmente na área de biosensores, como é que esse efeito foi utilizado para o desenvolvimento de sensores, quais foram as propostas fundamentais, né, preliminares dessa técnica, e depois eu gostaria de falar sobre uma parte importante dessa palestra, que é a questão de sensibilidade, né? Como é que a gente pode caracterizar a sensibilidade de sensores baseados em RPS,
A gente vai falar, a gente vai ver que existe, a gente sabendo as propriedades dos materiais, a gente pode ter uma estimativa de como vai ser o desempenho do sistema sensor, né? Independentemente de como esse sistema, como se acopla a onda ao plano de superfície. E finalmente ele vai falar sobre algumas propostas que nós particularmente estamos trabalhando nessa área. Bom, com respeito ao plano de superfície, nós temos aí a interface entre o meio transparente e o metal, e um plano de superfície pode ocorrer nessa situação. Ele vai ser uma onda confinada à interface, essa região avermelhada é uma ilustração qualitativa, né, da densidade de potência associada ao plano de superfície, ou seja, a potência decai exponencialmente na direção normal à interface, e o plano de superfície propaga na direção tangente à interface, e esse efeito tem que envolver especificamente, né, na região visível, que a gente vai ver mais detalhe, em infravermelho próximo, um metal, né, em contato com o meio não metálico. Né. E como é que se pode verificar que essa oscilação é possível? Né? A gente pode formular isso através de um problema em eletromagnetismo tradicional, em que a gente se pergunta sobre que condições, né, a gente pode obter, para uma interface de dois meios, como está mostrado aqui, a existência de apenas um vetor de onda no meio 1 e um vetor de onda no meio 2. Aqui são as propriedades dos meios, né, permissividades ε1 e ε2. Aqui está o sistema de coordenadas, x é a direção tangente, né, e aqui nós temos, no caso, um tipo de polarização, que isso aqui seria a polarização P, né. Esse tipo de polarização, quando você tem um campo no plano de incidência, a gente chama de P. Se a polarização ortogonal, o campo elétrico ortogonal, a gente chama de polarização S. Então, se a gente investigar esse problema e resolver o problema de valor de fronteira, a gente vai mostrar que para uma onda plana, né, tem duas possibilidades. Se ambos os meios são transparentes, ou seja, se a gente caracteriza o meio por índice de refração N1 e N2, né, é possível você injetar uma onda propagante no meio 1, né, que é totalmente transmitida no meio 2, se a polarização for P, certo? Então, polarização P, né, e num ângulo específico, é só para um ângulo que é um ângulo bem conhecido, que é o ângulo de Brewster, né, cuja tangente pode se mostrar, né, resolvendo o problema, que a tangente do ângulo de Brewster é N2 sobre N1. Então, se você injetar uma onda plano polarizada, como está aqui, nesse ângulo específico, ela é totalmente transmitida, não tem nada voltando para o lado de cá. Então, essa é a situação tradicional, em que ambos os meios são convencionais, meios transparentes, né? Ou seja, por exemplo, ar e vidro, né? Ou seja, vidro e água, ar e água, meios transparentes que a onda se propaga livremente. Mas existe uma segunda possibilidade, né? A segunda possibilidade ocorre quando um dos meios não é transparente. Especificamente, pode-se mostrar que se você tem os meios com permissividades ε1 e ε2, né, digamos, números reais, né, em princípio, depois de ver a situação mais geral, se as permissividades satisfazem essas duas condições, ou seja, produto dos épsilon negativo e soma dos épsilon negativo, e para a polarização P, né, então é possível obter uma solução confinada à interface. O que quer dizer confinada? Quer dizer que o perfil da onda decai exponencialmente na direção normal à interface, né? Então é possível mostrar, né, que se isso acontecer, você vai ter uma onda que se propaga ao longo da interface e o perfil decai exponencialmente, ou seja, ela não irradia energia para fora da interface, né? Então você tem, essa é a relação que se obtém, né, para o número de onda na direção x dessa oscilação, certo? Então essa relação é importante. Aqui está o comprimento de onda, né, e aqui tem os valores dos épsilons dos materiais. Ora, então há uma necessidade que um dos meios tenha uma permissividade negativa, né? Só os metais exibem essa possibilidade
na região espectral abaixo da frequência de plasma, né? E se a gente olhar a componente X da densidade de potência, ou seja, a componente X é aquela ao longo da interface, então você vai ver que existe essa distribuição, né? Potência decai no meio transparente, é mais intensa do lado de fora, e dentro do metal ela é de sinal oposto ao seu valor do lado de fora, e a integral disso aqui, ao longo dessa direção, dá a potência que flui na direção X, né? Z é a coordenada ortogonal interface, né? O metal está do lado de cá e está a densidade de potência, né? Esse é um exemplo calculado para epsilon igual a menos 10, e a densidade de potência ela tem um pico, tá certo? Que é da ordem, né, de módulo de epsilon vezes maior do que você teria a mesma onda que excitou essa distribuição. Você consegue jogar um fóton com a densidade de potência S, SP, S do fóton, o SX obtido sobre SP é aproximadamente módulo de epsilon vezes maior, né? Então, tipicamente, epsilon igual a 10 pode ocorrer na região do vermelho, tá certo? Então, se for para o vermelho, esses valores aumentam ainda mais, né? Então, observem que você tem uma amplificação, mais ou menos, né, da densidade de potência perto de um metal, quando você tem a existência de plasma de superfície, né? Bom, em casos gerais, os metais têm uma permissividade, né? Uma permissividade que tem uma parte imaginária, né? Tem uma parte imaginária, essa parte imaginária é resultante de processo de colisão dentro do metal. Então você tem perdas, né, devido a eventos de colisão, e por isso o epsilon não vai ter só a parte real, mas vai ter a parte imaginária. E se a gente faz isso, faz as contas, né, a gente obtém o número de onda do plano de superfície agora é um número complexo com parte real e imaginária, né, parte real e imaginária. A parte real tem aquela expressão tradicional, N é o índice de refração aqui do meio transparente, epsilon é a parte real da permissividade complexa, né? Só lembrando, N ao quadrado seria a permissividade, né? Aqui está o meio transparente, N ao quadrado seria a permissividade relativa, né, do meio 2, digamos que isso aqui é o meio 2, né? Então é aquela formulazinha, produto dos epsilon sobre a soma dos epsilon, né? E aí você tem, então, um plano de superfície de uma interface de dois meios semi-infinitos, vai ter a parte real, que a gente chama de KI, né, intrínseco, o número de onda intrínseco, e a parte imaginária, que é responsável pelo amortecimento do plano de superfície à medida que ele se propaga na direção tangente à interface, né. Essas expressões são interessantes porque elas são utilizadas para determinar o desempenho de sistemas sensores, como a gente vai ver mais na frente. É importante a gente observar como é que os metais se comportam, quais são os valores típicos da permissividade complexa de metais, né? Então a gente tem aí um gráfico mostrando 4 metais, né? Especificamente ouro, né? Cobre, alumínio, cobre esse preto aqui, né? Alumínio vermelho e a prata verde, né? Isso aqui são valores obtidos no Handbook of Chemistry and Physics, e é bom alertar que existem muitas outras bases de dados, são medidas de vários autores, né? É claro que existem variações de valores, são metais preparados de formas diferentes, então a técnica de preparação dos metais, a pureza, determina os valores dessas permissibilidades. Mas é importante observar pelo menos a ordem de grandeza desses números, né? Por exemplo, o ouro, né, indo para na região de 1 micron, que já é infravermelho próximo, né? Região visível está mais ou menos aqui, tá certo? Então o ouro ele tem a permissividade que é grande, né? Aqui 40, né? Tá é negativa, tá certo? O cobre, o alumínio, né? Tem valores ainda mais maiores, né? E aí você tem os metais. Mas o importante é olhar para a parte imaginária, né? A gente vai ver que quanto menor a permissividade, a parte imaginária da permissividade, melhor melhor o sistemas sensores vão ter melhor desempenho, né, se você tiver valores menores que a parte imaginária. Então a gente observa que o ouro, né, isso aqui é um valor multiplicado por 10, né? Por exemplo, 10 aqui quer dizer 1, né? Para permissividade de parte imaginária. Então o ouro
ele tem essa parte imaginária que é 1, tá certo? O cobre também, né, tem, aqui é 40, né, seria 4, tá certo? O cobre que é o preto, né? Ou seja, a parte imaginária para o cobre é 4 vezes maior que a do magnitude do que o do ouro, né? O alumínio tem a propriedade interessante, e observe aqui esses vários materiais, né? Prata também tem um epsilon imaginário que é maior do que o do ouro, né? Multiplicado por 10, certo? Uma outra, um outro parâmetro importante que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante é o fator de qualidade que a gente define como a razão entre a parte real do número de ônibus do plano de superfície e 2 vezes a parte imaginária, né? A gente vai ver que sistemas ressonantes, geralmente o fator de qualidade é a frequência de ressonância sobre a largura de linha, né? Mais ou menos esse o conceito. Isso vai definir mais ou menos o desempenho do nosso sistema de sensores baseado em RPS. Então, o fator de qualidade intrínseco associado às perdas de plasma de superfície numa interface simples, simplesmente pode se mostrar que para um sistema de alta qualidade é aproximadamente dado por essa relação. Então, sistemas de alta qualidade são aqueles que têm uma razão, né? Epsilon linha sobre epsilon 2 linhas, grande, né? É quadrado de epsilon linha sobre epsilon 2 linhas, né? Então, observe que o ouro, né, usando a mesma base de dados, é o sistema que tem maior fator de qualidade, né, numa certa faixa de comprimento de onda, que começa aqui em 0,60 e alguma coisa, né, indo para o infravermelho, né, 1,2 micros, o ouro seria o melhor metal, né, que teria a melhor qualidade. Outra observação importante é que alumínio, né, abaixo dessa região de frequência, ele começa a ser o melhor metal para se fazer, você tem melhor qualidade, digamos assim, né? Certo? E o alumínio não é muito ruim também aqui no infravermelho. Então, muita gente não usa alumínio, mas alumínio é um bom metal para se fazer sensores. A gente vai ver isso ainda de forma mais evidente adiante. Bom, é isso que a gente tinha falado sobre, basicamente sobre plasma de superfície. Vamos falar agora sobre o efeito de ressonância de plasma de superfície. Nós temos aí que esse efeito de ressonância de plasma de superfície pode ser observado por duas técnicas típicas: a técnica de acoplamento por prisma e a técnica de acoplamento via grade de difração. Existem outras variações dessas técnicas, né? Por exemplo, o prisma pode dar vez a acoplamento por fibra óptica, como a gente vai falar mais adiante, né? Mas o princípio é o mesmo, né? Então vamos discutir um pouquinho essas técnicas. Muito bem, vamos investigar inicialmente como é que é feito o acoplamento por prisma, e para entendermos como é utilizada essa técnica, basta avaliarmos a relação de dispersão ômega versus K, né, e a relação de dispersão entre ondas que se propagam no espaço livre, fótons, né, e plasmas de superfície. A gente observa que essas curvas não se interceptam, ou seja, para uma dada frequência ômega 0, para uma onda plana, de número de onda K0, é necessário um incremento de ΔK para a gente atingir o valor KPS do plano de superfície. Né? Então, em 1968, André Azotto, né, utilizando a técnica que ele denominou de reflexão total atenuada, ou seja, attenuated total reflection, ele pegou um substrato de vidro metalizado com um filme razoavelmente espesso de prata, né? Quando a gente fala espesso, a gente quer dizer que a espessura tal do filme é muito maior que o comprimento, comprimento de decaimento da onda de superfície dentro do filme, né? E ele pegou um prisma, um pedaço de vidro, para fazer uma separação entre essas duas partes. Essa placa de vidro está em contato óptico com o prisma, utilizando um líquido causador de índice de refração, um óleo, né? Então você apertando, comprimindo, pressionando uma peça contra a outra, você tem uma folha maleável,
metálica, pode ser de índio, por exemplo, e você tem a separação variável e você consegue controlar mais ou menos essa distância entre o pedaço de vidro e a superfície metálica, né? E é claro que eles conhecem muito bem o fenômeno de reflexão interna total, o número de onda 2π sobre lambda, né, da onda plana no exterior é aumentado de NP, em que NP é o índice de refração do prisma, e a componente tangencial desse número de onda é esse valor vezes seno de alfa, e aumentando o ângulo alfa, a gente passa da condição de reflexão interna total e gera aqui na interface entre o filme e essa região que é espaço vazio, né? Você tem aí uma onda evanescente, e essa separação a gente vai ver agora já já, né? Ela pode ser controlada de forma mais ou menos precisa com essa técnica de Otto, e medindo-se a reflectância dessa estrutura como função da onda de incidência, você pode fazer isso para ondas plano-polarizadas ou para ondas com polarização perpendicular e comparar os resultados, fazer a razão dessas duas reflexões, né? E foi isso que fez Otto. E com isso ele obteve essas curvas de ressonância de plasma de superfície, né? Esses números representam comprimento de onda, o comprimento de onda aumenta nesse sentido. Isso aqui é a reflectância dessa estrutura, né, para diferentes comprimentos de onda para uma dada separação, né, aqui no caso 1500 angstroms, né? Aqui é a razão entre reflectância de onda P e reflexão de onda S, Então você observa, né, esse efeito e vai variando essa espessura, a tendência é que essas curvas se localizem cada vez mais na região de comprimento de onda maiores. Essa é uma outra curvas de né, comprimento de onda aumenta para cá. E para uma separação de 6.500 angstroms, aproximadamente, as curvas se concentram na região de maiores comprimentos de onda. Certo? Então essa foi um trabalho pioneiro nessa área que possibilitou uma forma muito simples de acoplar uma onda plana a plasma de superfície em filmes espessos, né? 3 meses depois, Kretschmann e Rather, né, no final do ano de 1968, eles fizeram um experimento interessante explorando o fato de uma superfície rugosa emitir radiação, né? E o que eles fizeram foi pegar um prisma, que não está mostrado aqui, um prisma de quartzo, né? E até parecido com a de Otto, mas só que eles têm um filme fino agora de prata, em que a onda pode penetrar razoavelmente dentro do filme, né? Esse comprimento aqui, essa espessura pequena, em relação, né, ou seja, da ordem do comprimento de penetração da onda dentro do metal, e você, variando a ângulo de incidência, se você sintonizar no ângulo que fornece aquele ângulo de plasma de superfície, você tem um máximo de radiação emitida do outro lado. Então, dessa forma, eles demonstraram, né, que eles acoplam uma onda agora com o plasma de superfície do outro lado da superfície, usando agora filme fino. Essa foi a técnica alternativa, um pouco mais simples que a de Otto, porque você bastava fazer um filme com a espessura adequada, né, você observar o efeito. É claro que esse foi um experimento que explorava o efeito de rugosidade, mas em 1971 Kretschmann fez experimentos mais detalhados, usando agora um prisma hemisférico, né? E ele fez filme de prata também, metalizado na base do prisma hemisférico. Então você mede a reflectância como função do ângulo de incidência. Agora essa situação é um pouco mais simples que a de Otto, você tem um filme fino, né? Você não precisa fazer uma separação entre a superfície metálica e a superfície de vidro, que é difícil de se fazer. A gente vai ver mais adiante que nós fizemos isso agora num novo tipo de dispositivo que a gente denominou de Otto-chip, né? Vou falar isso no final dessa palestra. Mas a mesma coisa, variando a incidência e medida da reflectância, você tem o efeito de RPS se manifestando, né? Não está mostrado aqui, mas ele usa uma lente de compensação para colimar o feixe de luz aqui dentro, porque um prisma semicilíndrico ele focaliza, né? Ele não fornece um único ângulo, mas ele focaliza. Opa, deixa eu voltar aqui. Sem querer eu cliquei aqui. Ele focaliza. Deixa eu voltar. Essa superfície curva focaliza o feixe, você não vai ter um único ângulo, você tem uma faixa angular. Tem uma lente de compensação que não está mostrada aqui na figura,
que faz com que esse efeito seja compensado se tem uma onda, um feixe colimado na entrada, né? Então essas são as curvas de RPS, ou seja, de ressonância de plasma de superfície, para diferentes espessuras do filme fino, né? Para esse comprimento de onda, observando-se que para um filme muito fino você tem muita perda de radiação, é uma coisa que vai falar mais adiante. Você vai variando a espessura e existe uma situação em que você tem acoplamento crítico, né? Como se fosse a sintonização de uma cavidade ressonante, né? Em que você pode acoplar a luz de um guia de onda através de uma íris, variando a profundidade de um parafusinho entre os dois dispositivos, né? Então você tem um acoplamento crítico, e se você passar dessa espessura que fornece um acoplamento crítico, você começa a perder o efeito de ressonância, o filme começa a ficar muito espesso, você quase não excita o plasma de superfície, o efeito de ressonância se torna pequeno. É importante observar essas dependências, né, da permissividade complexa do filme de prata com a espessura. Também nesse artigo de 1971 de Kretschmann, ele também desenvolveu uma formulação que permitia da curva de ressonância determinar a espessura e a permissividade complexa do filme metálico. Então ele pôde medir usando o RPS, não só a espessura, né, que está aqui indicada, como também a permissividade complexa. E aqui a gente mostra que a parte real da permissividade pouco varia, né, com a espessura do filme de prata, mas por outro lado a parte imaginária varia, né, começa a aumentar se você começar a reduzir muito a espessura do filme metálico. Isso é de se esperar, né, tendo em vista que, reduzindo-se uma das dimensões do filme, você começa a reduzir o comprimento, né, o livre caminho médio de elétrons numa direção, e fazendo isso você aumenta a frequência de colisão e com isso aumenta digamos assim, a condutividade efetiva, ou seja, diminui a condutividade efetiva do metal ou equivalentemente aumenta a parte imaginária da permissividade complexa. Então são resultados importantes e essa sutileza a gente vai falar também mais adiante, numa das vantagens do dispositivo que a gente está trabalhando. Bom, uma outra possibilidade de acoplar uma onda plana a plasma de superfície é via grades de difração, né? E interessante que isso foi observado em 1902 por Wood, né, esse fenômeno denominado de anomalia de Wood, em que ele fez observações com grades de difração metálicas, né, jogando luz branca, plano polarizado, e observando o espectro da luz refletida, e observou o aparecimento de uma linha escura no espectro da luz refletida, né. Em 1907, Rayleigh modelou esse efeito usando teoria escalar da difração, em que ele considerava que você decompunha, né? Observe que as ondas planas têm exponenciais, funções exponenciais, né, complexas, e o fato de você ter, por exemplo, você tem uma grade senoidal, né, de periodicidade lambda e amplitude H, a profundidade total 2H, o argumento da exponencial complexa vai ter uma função seno, né, nessa coordenada aqui, a coordenada x. E a exponencial de uma função seno ou cosseno gera uma série infinita de harmônicos espaciais. Então, na realidade, mesmo sem fazer a análise mais rigorosa vetorial da teoria eletromagnética, ele usando uma teoria escalar, conseguiu explicar o aparecimento dessas ordens de difração, né? E o que ele comentou para explicar a anomalia de Wood é que quando você tem uma incidência, né, e uma determinada ordem de difração tende a ter um número de onda, um vetor de onda, né, ou seja, a direção dessa ordem difratada começa a ser a tangente à interface, e além disso, ou seja, quando essa ordem de difração tende a estar na condição de reflexão interna total, então essa linha escura apareceria, ou seja, nessa direção, né, na direção especular, você teria ausência de luz quando parte da energia dessa luz seria perdida por essa onda que não é mais refletida de volta, não é mais difratada, né? Obviamente a teoria não estava completa porque não havia um modelamento mais rigoroso eletromagnético, que só foi usado por Fano em 1941,
Usando teoria eletromagnética, ele atribuiu à anomalia de Wood a existência de ondas de superfície. Na realidade, quando você tem essa condição que um modo difratado, né, começa a tender a desaparecer por reflexão de terra total, porque no fundo essa onda vai se tornar uma onda de superfície. E essa onda de superfície nada mais é do que o nosso ator principal dessa palestra, que é o plasma de superfície, né? Então aí está mais ou menos ou seja, você tem uma onda incidente com o número de onda kV do vácuo, né, que é 2π sobre lambda, né? Então pode-se mostrar que os modos difratados terão componentes tangenciais à interface, né, ao plano médio da grade, cujo número de onda é deslocado de múltiplos discretos de um valor 2π sobre lambda, onde lambda maiúscula, componente de onda da grade. L é o número inteiro, né? L igual a zero fornece a reflexão especular, né? Que é o K0, que é esse aqui, tá certo? Na realidade, isso aqui seria a componente X, né? Ordem 0, ordem 1, ordem 2. Então você tem, isso aqui são intervalos regulares, porque a separação é sempre 2π sobre lambda entre modos vizinhos, né? Isso que fornece a teoria, certo? Nós fizemos em 2004 um experimento interessante, né, demonstrando o aparecimento de plasma de superfície num CD comercial, né? Existem CDs que são feitos com ouro na superfície, né? Então a gente conjecturou que seria possível observar plasma de superfície, né? Olhando essa linha radial máxima aqui, a gente colocou um CD num estado de rotação, usando um laser de neônio, observando as reflexões nas diversas horas de difração e medindo essas reflectâncias como função da onda de incidência. A gente foi possível medir o efeito de RPS, né? Na verdade, a gente pediu para o fabricante remover essa capa protetora tipicamente encontrada nos CDs comerciais, ficando só um filmezinho de ouro, né? Essa é a estrutura transversal, né? Tipicamente a periodicidade desse tipo de CD, o CD tradicional CDR, né, de gravável, é 1,6 micro, e a especificação, isso não esse é um perfil trapezoidal, não é senoidal, mas a gente tentou modelar isso como sendo através de um perfil senoidal, e a profundidade total de 110 nanômetros, né, são parâmetros conhecidos, né? Então isso aí a gente mediu, né, a reflectância em várias ordens de difração. Isso aqui é a reflexão especular. Observe que existem duas absorções ressonantes, a mais intensa, né, ocorrendo nesse ângulo, né, e a gente observou também ressonâncias nas outras ordens de difração, né, observadas no CD, né, utilizando um modelo teórico baseado no método de Rayleigh. A gente obteve esse ajuste, né, e utilizando só para dar uma ideia do grau de precisão do ajuste, né, usando regressão não linear. Essas aqui são especificações para uma dada base de dados, para a permissividade complexa do ouro, né, núcleo mediano do L neônio, que a gente fez a medida. Esse aqui são os valores esperados, né, e aqui são os valores medidos usando SPR, né, RPS, né? Ou seja, nossa medida foi extremamente precisa, né, na determinação. Pequenas diferenças ocorrem aqui na permissividade complexa, mas isso é de se esperar porque a gente realmente não sabe, né, a origem desse ouro que foi utilizado na fabricação do CD, né? Bom, isso é o que a gente tinha de falar a respeito de ressonância de plasma de superfície. Vou falar um pouquinho sobre quais são as formulações tipicamente utilizadas, né, nos cálculos desses efeitos, né? Nós temos tipicamente duas situações, né, que a gente generaliza através desses diagramas, né? Por exemplo, a gente tem interesse em calcular a reflectância, né, ou seja, a densidade de potência refletida em relação à densidade de potência incidente, que a gente chama de reflectância, para uma pilha, né, de materiais de permissividades, né, de M mais 1 permissividades, M interfaces e M-1 espessuras, né? E com isso a gente pode fazer qualquer estrutura, né? Não só um filme simples, né? A gente pode fazer uma superfície separada de outra superfície. Tipicamente isso aqui pode ser o meio de entrada, pode ser
um pedaço de vidro no material do prisma. Isso aqui pode ser, o último meio pode ser água, ar, né? Água em aplicações em meios líquidos, ou ar, ou gás, né? Em separação próxima do ar, para aplicações em meios gasosos, né? E uma das estruturas pode ser o metal ou várias delas, né? Então, a gente simplesmente calcula, né? Ou seja, os padrões de entrada é esse vetor permissividade, o vetor coluna, né? Que está transposto, M mais 1 valores, tem M menos os valores de espessura, a gente constrói um vetor de comprimento M mais 1, né? E com isso a gente calcula a reflectância de um sistema de duas interfaces, que é uma expressão conhecida, né? Envolve a reflectividade da M-esima interface, que é a reflectividade de Fresnel, que tem uma expressão conhecida também, que depende da polarização. Esse fator para polarizações P é epsilon do meio M, né? Esse fator F aqui, e para polarização S, esse aqui é 1, e Km é o número de ondas normalizado. E com isso a gente pode calcular, né, a reflectividade de uma dada posição. O que a gente faz é começar a calcular da última interface e vir propagando esse cálculo até a primeira interface. Então o que nós fazemos é exatamente isso. A gente calcula a última interface, a reflectividade é uma expressão dessa conhecida, e vai aplicando essa expressão, variando M, até chegar em M igual a 1, e você tem então o M igual a 1, você calcula a reflectividade desse conjunto como um todo, de forma iterativa, né? Você vai calculando, certo? Até chegar, e isso vai ser uma função que é dependente do vetor que contém as permissividades, sejam elas complexas ou reais, e o vetor espessuras, que contém aquelas espessuras que eu falei, e o ângulo de incidência. Então você tem a função, né, que você observa experimentalmente, né? Essa seria o que a gente... É assim que a gente faz os cálculos de reflectância de estruturas multicamadas, né? No caso de estruturas multicamadas envolvendo grades de difração, né, a gente assume que as grades têm a mesma periodicidade e todas elas são correlacionadas de perfis arbitrários. Essas funções são arbitrárias, né? Então aqui a gente está, na verdade, invertido, né? Aqui está a onda incidente, aqui está a onda refletida. Temos aí agora I maiúsculo grades, né? Tem mais uma vez I mais 1. Esse índice tem que mudar de nome, porque a gente vai ter vários índices que vão ter agora ordens de fração envolvidas e outras coisas. Mais uma vez I menos 1 a espessura, então você agora tem um conjunto aí, né? De vários parâmetros, né? Esses cálculos que nós fazemos nas nossos modelos, né, são feitos baseados no método de Rayleigh, usando formulação que a gente desenvolveu em 2004 e formulação mais rigorosa para multicamadas separadas por grau de fração, mais recentemente com o trabalho de tese do Hernandes, né? E essa formulação é válida, né, quando cada grade é descrita por uma função analítica, ou seja, cujas derivadas são contínuas. E o método é válido para a grade rasa. E o que vem a ser grade rasa? Para a grade senoidal, uma grade rasa é aquela descrita por uma função desse tipo. E a grade serrada quer dizer o método de Rayleigh vai convergir se a razão, né, entre a profundidade da grade e o comprimento de onda da grade for menor que o número mágico que foi obtido por Petit e Cadillac em 1966, né? Então, a gente vai comentar, no caso mais geral, como é que seria feito o cálculo, mas só exemplificando para o caso em que a hipótese Rayleigh é válida. Então, o que nós temos de parâmetro de entrada? Só para a gente poder sistematizar o problema, né? A matriz permissividade, que tem I mais 1 elementos. A matriz de espessuras, que tem I menos 1, I mais 1 elemento, mas na realidade bastam I menos 1, né, que são os valores das espessuras. E a matriz perfil, né, que tem aí I mais 1 elementos, mas um deles é 0, só para a gente fazer todos os vetores do mesmo tamanho. E daí você tem, para grades senoidais, fica mais simples o cálculo, o perfil é conhecido, né? Basta você... Isso aqui é um parâmetro fixo para todas as grades, então a única coisa que varia entre as grades é a amplitude, né? Então esse vetor S dá origem ao vetor coluna H, né?
Basta você saber as amplitudes das grades, né? Então esses são os parâmetros que caracterizam uma estrutura e se calcula então um sistema de equações envolvendo 2L mais 1, L maiúsculo mais 1, ordens de difração. Nós temos então que resolver um sistema de equações lineares, né? Que a álgebra é razoavelmente envolvida, né? Mas de 2L mais 1 por 2L mais 1 elementos. E a ideia é ir aumentando L até que o parâmetro de interesse, né, na nova solução não difira muito do valor anterior. Então, dentro de um parâmetro de erro, a gente pode truncar o sistema de equações num certo valor máximo de L, né? Então, isso é feito via algoritmo, né? A gente calcula, né? Por exemplo, começa com L maior que ou igual a 1, depois L igual a 2, você vai ter L igual a 1, você vai ter um sistema 3 por 3, L igual a 2, você vai ter 2L mais 1 para 2L mais 1, né? E assim por diante. Na realidade, é duas vezes. O sistema L igual a 1, você tem um sistema, se eu não estou enganado, 6 por 6, L igual a 2, 10 por 10, e assim por diante, né? Sistema de equações desse tipo. Tipicamente, para as grades rasas, o que nós observamos é que em L igual a 2 ou 3, né, sistema no máximo 10 por 10 é suficiente para garantir a convergência, né? E com isso a gente obtém, como nosso objetivo em geral é calcular a reflectância especular, né? Mas nada impede que a gente calcule as outras ordens também, mas, por exemplo, se eu quiser, geralmente estamos interessados na reflectância especular, então você tem uma função que é dependente da matriz de permissividade, das espessuras, do perfil, do índice de truncamento e do ângulo de incidência, né? Para grades senoidais, lembrando que isso aqui vai ser uma matriz de alturas das grades, né? Então essa é mais ou menos a formulação. As referências dizem mais ou menos como é que é feita as contas, né? A solução dos problemas de valor de fronteira. É importante considerar também quando você tem uma grade descrita por funções não analíticas, por exemplo, funções que têm descontinuidade derivada, como perfil triangular ou perfil retangular, por exemplo, né? Então, em 1979, Vandenberg e Fokema, eles mostraram que se você aproximar essa função não analítica para um número finito de termos de uma série Fourier, então você tem convergência, né, dependendo do número de termos, né? Então, por exemplo, aqui, né, se você tem aqui convergência para ponto 16, né, para 3 termos, a razão entre profundidade, isso aqui na verdade 2 vezes a amplitude da grade senoidal, né, profundidade e periodicidade, né, para 3 termos vai sendo reduzido, né? Se você colocar muitos termos, né, você começa a ter mais restrição. Mas é possível, por exemplo, de resolver um problema de uma grade triangular aproximando ela por 3 termos de uma série de Fourier, tendo e comparando, né, para uma grade senoidal, como é que seria a diferença, né, que efeitos aparecem, retendo o número finito de termos e vendo se nossa resposta está dentro do critério de convergência, né? E assim por diante. Então aqui também, né, por caso de uma espessura retangular, também tem uma outra curva que eles calcularam, né, de forma muito criteriosa, certo? São essas duas aí, né? Muito bem. No caso mais geral, né, se você quer calcular rigorosamente a reflectância de uma grade de fração, existe um método diferencial de Chandesson de 82 que permite segmentar a região da grade, né, e transformar essa região, né, por uma região em que a permissividade é uma função das coordenadas, uma região não homogênea, e resolvendo um sistema de equações dentro da região em que existe a grade de fração. E aí você pode obter resultados independentemente do fato de a grade ser rasa ou não, tá certo? Então, essas possibilidades existem, né? Então, isso é o que a gente tinha para falar sobre formulações. Vamos falar um pouquinho sobre como é que o efeito de RPS foi inicialmente utilizado no desenvolvimento de sensores, né? Muito bem, então em 1983, Lidberg, Nylander e Lundström propuseram o uso do efeito de RPS para o desenvolvimento de biosensores, né? A ideia era a utilização da técnica tradicional de Kretschmann com filme fino de prata, em que eles imobilizaram na superfície de prata
uma monocromada de imunoglobulina G, essa é a dimensão típica dessa proteína sintetizada pelos seres vivos, né? E você pode produzir anticorpos contra IgG, anti-IgG, injetando IgG num outro animal, que ele vai ter uma resposta imunológica e gerar esses anti-IgG, que essas são dimensões típicas, né? E fizeram uma célula de fluxo de 2 ml aproximadamente, e na solução com anti-IgG, o IgG exposto ao anti-IgG, a ideia era observar a reflectância como função do tempo. À medida que o filme orgânico crescesse como resultado da reação imunológica, você teria efetivamente, você pode ver de duas formas, né? A variação da espessura orgânica ou uma variação do índice de refração efetivo na vizinhança da superfície. O experimento foi realizado no corrente de onda de hélio neônio, né? E a ideia era observar o deslocamento da curva de RPS como função do tempo, e medindo-se essa variação de ângulo, a gente viu que o número de onda do plasma de superfície, que é associado ao ângulo de incidência na configuração de Kretschmann, é relacionado, depende, né, do índice de refração, né? Em primeira ordem, essa dependência linear, né? Então, o ângulo desloca à medida que você tem deposição de anticorpos na camada orgânica. Então, esse é o princípio básico, né? E a ideia deles era medir a taxa de variação da função angular, né? E essa taxa de variação, obviamente, seria proporcional à quantidade, à concentração de, na realidade aqui é anti-IgG, não de IgG, dos componentes de solução, que são, na realidade, IgG está imobilizado, né, dos anti-IgG em solução, então tem um errinho aí, né? E essas são as curvas de ressonância observada na ausência de solução no ar, e para uma superfície pura de prata, superfície coberta com IgG, observe que tem um deslocamento de quase 1 grau, né, uma monocamada de 5 nanômetros, 50 angstroms aproximadamente, e depois que depositou uma certa quantidade de anti-IgG após a saturação da reação, né? Então, essa foi a primeira demonstração que o efeito de RPS poderia ser utilizado, né, como uma técnica simples de observação de reações imunológicas, né? E observe o efeito, né, da variação, né, a confusão do tempo, da variação do ângulo de ressonância para concentrações distintas de anti-IgG em solução. Essas são concentrações em microgramas por ml, né? Na área de imunologia, essas concentrações são razoavelmente altas, tá certo? E aí está a curva da resposta, né, máxima derivada temporal, como função da concentração, que tem quase uma resposta linear na região de maiores concentrações, e a gente começa a ter ruído nessa região de menor concentração, né? Esse foi o experimento pioneiro, né, em que se propôs o uso de RPS como uma alternativa simples a técnicas tradicionais que usavam marcadores fluorescentes ou radioisotópicos, né? É claro que existem muitas outras questões a serem consideradas, né? Por exemplo, pode haver absorção não específica, né, que não é devido à reação específica de anticorpo antígeno, e isso tem que ser resolvido, né? Então, muito trabalho tem que ser feito na questão de ativação de superfícies, né? E limpeza da superfície após a reação, ou seja, não é tão simples quanto parece, né? Então, tem muito trabalho que é feito e desenvolvido nessa área em química de superfície, né? Bom, um outro trabalho pioneiro no uso de RPS, agora no uso de RPS em configuração em fibra óptica, foi proposto em 1993 por Jorgensen e Ye, na Universidade de Washington, Seattle, que eles propuseram uma estrutura de fibra multimodo, né, capaz de suportar o efeito de ressonância de plasma de superfície, e propuseram isso como sendo uma forma de fazer um biosensor em miniatura, né? Então essa é a ideia, você tem uma fibra multimodo, né? Ela permite uma faixa angular ser guiada no interior da fibra. No caso específico da fibra utilizada por Jorgensen e Ye, essa faixa vai de 78,5 até 90 graus, e eles removeram parte da casca, né, e metalizaram essa casca, ou seja, o núcleo totalmente exposto
metalizaram com também fibra de prata, né? Eu não sei por que o pessoal gostava de usar fibra de prata, porque não é o metal mais adequado, né? Ele é sensível, ele oxida na presença de enxofre, na presença de ozônio, então ele perde as propriedades que o tornam atrativo, né? Esse metal, certo? Bom, enfim, mas com isso você tem uma onda de superfície, né, numa faixa angular, né, dos ângulos guiados pela fibra, né? Então a ideia é fazer isso e expor ao um meio externo e também fazer experimentos tipo os experimentos com biosensores de observação para observação de reações antígeno-anticorpo. Mas no caso desses autores, eles simularam a sensibilidade do dispositivo variando-se em relação de uma solução aquosa com graus variados de açúcar na solução, né? Então eles observaram a luz transmitida, né? Obviamente aí você tem agora um efeito integral, né? Você não tem uma ressonância no último ângulo, você mede toda a integral da absorção. Então jogaram luz branca e observaram no espectrômetro, né, o espectro transmitido, e obviamente você vai ter um efeito de ressonância que varia com índice de refração, né? Essa foi a proposta original. Então aqui são as curvas de dados, as curvas experimentais desses autores, né, para concentrações diferentes de açúcar ou variações de índice de refração. Observe que a faixa dinâmica é muito pequena, né, nesse dispositivo de órgão assim, é porque você não tem um único ângulo, mas você tem uma faixa angular e com isso você está no fundo perdendo a informação ângulo a ângulo e integrando toda a informação. Quando você integra, você perde sensibilidade, né? Mas esse sistema ele evoluiu um pouco até chegar ao mercado de biosensores. Eu acho que essa empresa comercializou esse tipo de dispositivo nessa configuração, né, em que você tinha parte da ponta da fibra óptica removida e a luz refletida é medida no espectrômetro, né? Isso teve algum desenvolvimento comercial, mas eu não acho que esteja mais, pode ser até que esteja, mas não acho que esteja mais sendo comercializado, né, em relação aos sistemas comerciais baseados na configuração planar de Kretschmann. Isso aí é para dar ideia mais ou menos de hoje em dia como é que são esses sistemas, né? Originalmente a farmácia desenvolveu essa linha de sistemas baseados em RPS chamados de Biocore, né? Esse aqui é um dos modelos T100. E mais alguns anos atrás a GE comprou, né, essa linha de produtos, essa linha de desenvolvimento da farmácia, e hoje em dia a GE quem comercializa, não só a GE, outras empresas também, mas a GE quem comercializa o sistema original, né, o sistema de medição de reações biológicas em tempo real, né? Obviamente existe uma lei, tem um site, né, que tem uma lista extensiva de referências sobre o efeito de RPS e fornecedores de sistemas baseados em RPS, né? Bom, então isso é mais ou menos como é que o efeito de RPS foi utilizado, digamos assim, comercialmente, mas numa linha mais comercial, né? Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão de sensibilidade, né, e otimização do efeito de RPS, porque RPS não é apenas para biosensores, mas outros tipos de sensores podem ser desenvolvidos, né? Nós, particularmente, estamos trabalhando com sensores de hidrogênio, né, em que a gente muda a camada sensora, né, usa a combinação de filmes metálicos utilizando paládio, cuja propriedade varia, né, na presença de hidrogênio. Então a gente pode fazer sensores de hidrogênio, estamos trabalhando nisso, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre sensibilidade e otimização do efeito de RPS. Essa aqui é uma curva tradicional de reflectância, né? No caso do efeito de RPS ter alto fator de qualidade, a gente pode aproximar, né, pode se mostrar que essa curva pode se aproximar da função lorentziana. Aqui estão alguns parâmetros mostrados. Essa é a função, mais ou menos. Isso aqui é uma forma de onda lorentziana tradicional. E aí aparecem os parâmetros, né? A localização do mínimo de ressonância, que é a parte real do número de ondas do plano de superfície. A parte imaginária dá a meia largura, a meia altura da ressonância, né, calculada na média aritmética do máximo e do mínimo, né? E o valor de R' está aqui é a reflectância média, né?
que é a média aritmética dos dois valores, né? A gente pode também transformar essa curva do regime de número de onda para o regime de ângulos, né? Então, como o número de onda é controlado pelo ângulo de incidência, na configuração ou de Kretschmann, ou de Otto, ou em grade também, então a gente pode mapear essa curva em termos dos ângulos, né? Só um pouquinho mais de detalhe aqui, essa parte imaginária, né, o amortecimento de um plano de superfície pode ser separado em dois tipos de amortecimento: o intrínseco, que é o inerente às perdas de condução no metal, né, e o de radiação, devido ao fato que um plano de superfície excitado numa técnica de acoplamento de Kretschmann, de Otto ou via gradifração, ele não tem um perfil puramente exponencial como na interface entre dois meios semifinitos, mas parte do perfil é oscilatório. Então isso dá origem a uma perda de radiação do plano de superfície à medida que se propaga na interface. Então tem duas componentes. Existe um parâmetro chamado fator de acoplamento, que é a razão entre a constante de amortecimento intrínseca e a constante de amortecimento de radiação. O valor desse parâmetro governa, né, quão profunda essa ressonância vai ser, né? Muito bem. E no caso aí, uma coisa importante, né, que a parte o ponto de máxima sensibilidade, que seria o ponto de declividade máxima da curva, não é a meia altura, mas é nesse ponto aqui, né, que a gente está indicando aqui, nessa largura reduzida no regime angular, né. Essa aqui é a função que descreve a lorentziana no regime angular. Aqui você tem a meia largura WPS, né, que está aparecendo aqui, ó, a largura dupla, meia largura, meia altura. E aqui está a largura reduzida completa, e a largura reduzida medida entre os pontos de declividade máxima da curva de ressonância, né? E essa largura reduzida é a meia largura da ressonância sobre a raiz de 3. Isso é um parâmetro importante, né? Então, se a gente quer observar variações, máxima variação da curva, a gente tem que observar nesse ponto, na largura reduzida, e não na largura da ressonância. Essa é a primeira observação importante. Muito bem. A sensibilidade do efeito de RPS, para a gente considerar e determinar, para comparar diferentes regimes, a gente tem que saber quanto a curva desloca em relação, né, à sua largura, tipicamente, né? Então, é isso que determina qual o sensor mais sensível, né? Quanto maior essa razão, ou seja, deslocamento devido à variação de refração do meio vizinho, que no fundo é isso que os sensores de RPS medem, né? Variações de índice de refração. Então, uma pequena variação de ΔN causa um deslocamento de Δθ no ângulo de ressonância, e a gente quer saber quanto essa variação é relativamente à largura, né? A largura da ressonância, né? Então, a gente pode mostrar que no acoplamento crítico, ou seja, quando as constantes de amortecimento intrínseco e de radiação são iguais, né, a variação de ângulo de ressonância relativamente à largura completa, a meia altura, é um fator de qualidade efetivo vezes a variação relativa de inservação. Esse é um parâmetro universal, né, que depende apenas dos parâmetros do metal e do inservação do meio vizinho, né? Se a gente for reportar aquele valor de fator de qualidade lá no início da apresentação, é a metade dele, né? Porque lá só tinha perdas intrínsecas. Agora, com perda de radiação, você duplica a quantidade de perda, o fator de qualidade cai a metade. Então, efetivamente, o fator de qualidade é dado por expressão e não depende de como você acopla a onda ao plano de superfície, seja por gradifração, seja na configuração de Kretschmann ou de outro. Então, a sensibilidade do efeito é algo muito... Ou seja, no caso que você consegue fazer o acoplamento crítico, é o que só depende dos parâmetros do metal e do meio vizinho. Isso é um resultado muito importante, né, que poucos atentam para esse fato, né? A gente pode determinar o desempenho de qualquer sistema sensor sabendo esses parâmetros apenas, né? Sem projetar o dispositivo, a gente vai saber que o dispositivo vai ter características próximas da máxima sensibilidade quando eu tenho esse parâmetro aqui. E a gente pode mostrar também, mostramos no trabalho em 2006, que a curva de maior sensibilidade é aquela em que o acoplamento, a constante de acoplamento é igual a 2. Nessa situação, na aproximação lorentziana que a gente faz, né, a coeficiente de reflexão mínima não é 0, é 1/9, certo?
E se você observa a reflectância, variações de reflectância no ponto de máxima sensibilidade, você vai ter a maior variação de sinal, né, para uma dada variação de índice de refração. Né? Então é isso que ele mostrou. E essa variação ótima, essa fórmula mágica aqui, que a gente precisa guardar, certo? Que serve para qualquer sensor, qualquer configuração. Então, um sensor otimizado vai exibir uma variação de sinal máxima, que é no ponto de máxima declividade, dada por essa fórmula simples. E a gente vai ver que essa fórmula funciona em muitas situações. Na verdade, funciona, eu acredito que em qualquer situação, em qualquer sensor. Né? Sensor otimizado vai ter esse desempenho. Então, sabendo a variação relativa de inflação, a gente sabe a variação de sinal. E com isso eu posso saber o limite de detecção de variações de inflação para qualquer sensor. Né? Então, esse é o resultado talvez mais importante dessa apresentação, que eu gostaria de mostrar. Tá certo? Então, esse parâmetro, o fator de qualidade efetiva, é muito importante para determinar o desempenho de sistemas sensores. E aqui tem mais ou menos quem é esse valor para uma dada base de dados. Tá? Deixa eu voltar aqui porque eu cliquei sem querer. Deixa eu voltar. Né? Isso aqui é a resposta para ouro, para uma base de dados. Eu não estou agora lembrando. É uma das bases de dados. Isso aí a gente pode fazer para várias bases. Né? Acho que é a mesma base de dados, Handbook of Chemistry and Physics. Em 1.0 você tem aí. Não deve ser, tá? Eu acho que não é, porque eu sei que esse número para 1.6 é bem maior que esse para outras bases de dados. Então, deve ser para uma outra base de dados que eu não lembro qual foi que eu fiz a simulação. Mas só para dar uma ideia, né, esse fator de qualidade efetivo, ou seja, nós temos que medir muito bem nossos filmes para saber qual é o fator de qualidade efetivo, saber o epsilon do material no comando de onde que você quer. Então, você vai saber o desempenho, sabendo calcular esse fator de qualidade efetivo, e multiplicando por aquele 1.54, você vai ter o máximo sinal. Né? É claro que o efeito da sensibilidade cai se você está no meio aquoso. Né? Só para dar um exemplo de que níveis de detecção a gente pode obter, né, usando RPS, admitindo uma dada relação sinal-ruído, ou seja, admitindo que eu possa detectar no mínimo, né, 0.01 de variação de reflectância, que não é difícil, né, sem fazer nada muito sofisticado, é possível fazer isso. Então, se a gente olhar os fatores de qualidade efetivos, né, no compêndio de ônibus de L-neônio, você tem 40, você consegue detectar 2 vezes 10 a menos 4. Se você for trabalhar no infravermelho, né, em 1.600 nanômetros, você tem um fator de qualidade efetivo de 1.650, e você consegue detectar 4 vezes 10 a menos 6. Né, para essa base de dados. Né? É claro que outras bases a gente precisa saber exatamente o que seriam os parâmetros. Né? Então é importante fabricar filmes de alta qualidade, ou seja, a gente tem que minimizar a parte imaginária da permissividade em relação à parte real, né? Ou seja, diminuir perdas. Né? Quanto melhor o filme, melhor o desempenho do sistema sensor. Certo? Muito bem, então isso tinha para falar com respeito à sensibilidade e otimização. E vamos agora para a parte final da palestra, que é algumas propostas que a gente tem trabalhado, né, no tocante ao uso do efeito de RPS para o desenvolvimento de sensores. Nós temos aí dois desenvolvimentos. Um é esse aplicativo que a gente desenvolveu para otimização de grades de difração para o desenvolvimento de sensores baseados em RPS, ou seja, qual é o perfil ótimo de uma grade de difração para um dado comprimento de onda e para um dado ângulo de incidência, que vai me dar um sensor, né, que eu posso obter a máxima sensibilidade. Né? Quais são os critérios? Os critérios que nós usamos são esses critérios que eu acabei de falar, ou seja, o fator de acoplamento tem que ser da ordem de 2, a reflectância mínima tem que ser próximo de 1/9. Né? E esse aplicativo foi desenvolvido na tese de doutorado de Hernandes, né, e está disponível para quem quiser utilizar nesse link aqui, certo? Então nós trabalhamos 4 problemas, basicamente. Né? A gente assume a hipótese de Rayleigh, né, em que a grade é senoidal, usa o limite de validade da hipótese, que é grades rasas, né, aquele númerozinho que ele falou. A gente mede reflexões especulares e os critérios de optimização são mais ou menos esses. Né? A gente espera que o resultado de máxima sensibilidade ocorra para esses parâmetros, esses marcos, né, de valores da curva de ressonância. Né? Eta igual a 2, R mínimo igual a 9. Né?
Então nós temos aí basicamente 4 problemas que a gente está trabalhando. Nós desenvolvemos soluções para 2 desses problemas. Um problema e o outro está mais ou menos resolvido, né? Um problema é o sensor com uma única grade simples, em que você quer medir variações do meio adjacente. A gente está fazendo isso aqui, né? Simulando, por exemplo, variações de serração, né? Da solução. Só para dar uma ideia, para ter uma ideia de sensibilidade, né? Aqui é o perfil da grade. O outro problema que a gente trabalha é essa mesma situação, só que com a grade coberta com um filme que pode ser um filme orgânico, ou seja, medição de reações imunológicas. Então a gente quer medir ou variações de separação desse meio de cobertura da grade, ou variações de espessura, né? E esse aqui é o meio de entrada, né? Então esse segundo problema não está sendo resolvido ainda, por enquanto a gente resolve só aquele ali, e o segundo problema seria você vir por um meio interno e observar efeitos de variações de separação no meio externo. Isso aqui pode ser, por exemplo, por exemplo, se você vier com incidência frontal e conseguir acoplar com plasma de superfície, que ele mostra que a gente pode fazer isso pode ser uma fibra ótica, por exemplo, né, terminada numa grade de fração, e você tem aqui medições no índice no meio externo, né? E uma outra última opção é a mesma estrutura com uma cobertura que pode ser um filme orgânico ou um filme que absorve um gás específico, né? E assim por diante, a gente mede variações nas propriedades do filme, ou na espessura, ou na infração. A gente excita o sistema por dentro. Isso aqui pode ser um pedaço de vidro. E a gente tem interesse em fazer incidência normal para usar fibras ópticas e grade de difração. E você tem aí medições também. O meio externo tem um determinado difração NR, né? Esse problema não está resolvido ainda, está mais ou menos resolvido. A gente pode calcular a reflectância, mas não pode otimizar, né? A gente pode fazer, então, otimização desse tipo de situação e desse aqui, né? Desse tipo de situação mais ou menos, tá certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma simulação importante, né? Que é a observação do efeito de RPS com incidência normal, que tem uma característica interessante em que a máxima sensibilidade observada num ângulo de incidência teto igual a zero, e a gente tem declividade nula no ponto de máxima sensibilidade, ou seja, nesse ponto aqui, né? Porque nós temos uma ressonância dupla, né? E a gente junta de tal forma que a máxima sensibilidade ocorra a 0 graus. Quando você faz isso, você no fundo está excitando um plasma de superfície para a esquerda e um para a direita, né? E daí, por isso que a gente tem essa ressonância dupla. Tem 2 ângulos de ressonância, né? Para dar uma ideia mais ou menos, a gente fez uma simulação usando o Spring, né? Para determinar se a gente poderia otimizar um CD comercial, tipo o CD que nós medimos em 2004, né? O CD, lembrando que tem uma periodicidade de 1.600 nanômetros, né? E a gente fez uma simulação usando constantes ópticas de uma base de dados, Barbara Weaver, de 2015, né? Que são esses valores aí, de inserção complexa, no caso. E a gente mostra que para um CD comercial operando a 0 graus, a gente otimiza esse CD operando no comando de onda 1606 para amplitude de 13 nanômetros, né? A gente escolheu exatamente porque os CDs comerciais têm esse comando de onda. E observe que a sensibilidade do efeito calculada, né, a variação de sinal no ponto de máxima sensibilidade, que é a 0 grau, é 2.470, e a estimada pela nossa formulazinha é 2.544,8, né? Ou seja, observe que esses valores são muito próximos, né? Ou seja, para dizer que a nossa fórmula ela realmente prevê o desempenho do sistema sensor, né? Então essa ideia aqui foi tentar ver se eu poderia utilizar CDs comerciais. Lembrando que o CD comercial, ele... deixa eu voltar aqui. O CD comercial, deixa eu voltar aqui mais uma. O CD comercial ele tem uma amplitude de 55 e a gente tem que reduzir essa amplitude para 13. Então essa nossa ideia é usar metalizações do CD comercial até a amplitude cair para 13 nanômetros. Ou seja, o CD comercial tem um filme de ouro, a ideia é depositar um pouco mais de ouro em cima do CD, de forma que a amplitude caia, né? Como função da espessura, a gente tenta determinar experimentalmente que espessura a gente deve colocar para reduzir a amplitude para 13, e aí a gente obtém um sensor com máxima sensibilidade, né? E aí nós temos a curva a ressonância dupla, né? Simulada pelo Spring, né?
observando, né, o grau de sensibilidade do efeito, né, em 0 graus, para uma variação de 10 a menos 4 de refração, certo? Você tem uma variação significativa de sinal. Isso é facilmente observável, certo? Outra observação importante é que trabalhar nessa região de comprimento de onda fornece curva de ressonância cuja largura angular é extremamente estreita. Por exemplo, um feixe colimado, se fosse tipo um laser de hélio neônio colimado, a divergência do laser contém toda a ressonância, certo? Ou seja, se eu tenho um feixe colimado infravermelho, certo? Com o grau de divergência típico de um laser de hélio neônio, que é 1 miliradiano, eu tenho quase toda a ressonância contida no próprio campo, né, de distribuição de luz do laser. Né? Eu não preciso usar lente para focalizar, eu posso observar todo o efeito. Né? Eu posso usar a imagem da próprio feixe de saída do laser para observar diretamente a ressonância como um todo. Né? Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, que está saindo essa publicação no Applied Optics, talvez ainda saia esse ano, já está disponível, né, para assinaturas institucionais no site da Optical Society of America, o Ottochip. Né? A gente quis homenagear Otto, né, porque todos os sistemas sensores que têm sido desenvolvidos até então são baseados na configuração de Kretschmann, e a gente achou que a configuração de Otto poderia oferecer algumas vantagens interessantes, que eu vou enumerar. Por exemplo, observando a configuração de Kretschmann, né, tipicamente o filme de ouro ou de outro metal tem que ser depositado num pedaço de vidro, e para melhorar a aderência do ouro tem que se usar uma subcamada de um metal que ajuda a aderir o ouro, né, ao vidro. Tipicamente são usados filmes de crômio ou titânio. Observe que o crômio, certo? Você adiciona apenas uma pequena quantidade de crômio, 5 nanômetros antes de colocar o ouro. Isso aqui mostra a degradação no fator de qualidade. Né? Isso aqui é o ouro sem o crômio, no acoplamento crítico. Isso aqui é o ouro com crômio, no acoplamento crítico, né? Com cromo. Né? Observe que tem uma queda razoável do fator de qualidade, que pode chegar a um fator de 4, né? 4 vezes menor. Ou seja, caindo o fator de qualidade, cai a sensibilidade do efeito. Né? Isso é uma desvantagem, digamos, de se usar configuração de Kretschmann. Né? Uma outra possível desvantagem ocorreria se você tentar fazer sistemas microfluídicos e que você queira reduzir ainda mais a separação da parede do canal do sistema de fluxo em relação à superfície do ouro. Existe uma distância mínima que, se você reduzir abaixo dela, o fator de qualidade começa a ser degradado, né? Porque há uma influência dessa estrutura. Mesmo você colocando um filme hipotético absorvedor que não reflita nada na superfície, mas a própria presença do filme da superfície de vidro, né, começa a influenciar, certo? A reflectância começa a influenciar o fator de qualidade, e você começa a perder a qualidade, né, da ressonância, certo? Então é uma segunda coisa, segunda coisa importante. Se você quiser usar sistema ultra estreitos, canais ultra estreitos, você não pode usar abaixo para essa simulação, que foi feita em 1 micron aproximadamente, abaixo de 4 microns, né, de 4 vezes o comprimento de onda aproximadamente. Né? Então esse é um número mágico. Né? Aí estão, né, as curvas de ressonância no esquema de Otto, certo? Para um comprimento de onda de 975.1, que é o da simulação, para esse trabalho, né? A gente observa que no caso de Otto você tem um filme espesso, certo? Né? Não há influência. Como esse filme aqui pode ser bem espesso, ou seja, o plano de superfície é excitado nessa superfície, o rabinho exponencial praticamente não chega na altura de interface, então qualquer camada adesiva que se colocar entre o substrato e o filme de ouro não vai ter influência no fator de qualidade. Né? Então, se a gente observar, né, por exemplo, em 2 microns eu consigo observar acoplamento crítico, eu consigo ter canais mais reduzidos e não tem influência da subcamada de crômio. Né? Então isso é uma coisa interessante da configuração de Otto que a gente permite explorar. Existem outras vantagens interessantes. Né? Na configuração de Otto que nós fabricamos, você pode fabricar no substrato semicondutor, sobre silício, né? E você pode desenvolver todo o processo de fabricação da microfluídica e do chip,
certo? Que é a camada ativa, né, que vai ser onde vai aparecer o plano de superfície, no silício. Ou seja, usando o silício, a gente pode fazer toda a fabricação, a microfluídica, a metalização e talvez incorporar também a parte eletrônica e optoeletrônica no próprio chip, né? Esse é um exemplo de um chip. A gente pode fazer talvez uma estrutura monolítica, em que tudo está no silício, e não em partes separadas como é feito tradicionalmente, né? Então essa é a fabricação. A gente projetou baseado nas constantes ópticas do filme de ouro, né? De uma das bases de dados que foi o Handbook of Chemistry and Physics. A gente projetou, esse aqui tem um defeitozinho, projetou aqui o acoplamento crítico ocorreria em 2,2 microns, né? E a parte crítica aqui é fechar, né, o dispositivo sem mudar essa espessura, certo? Essa distância aqui. Então, quando você faz isso, a gente tentou fazer selamento com anódico, né? Ou seja, selamento usando entre quartzo e silício, né? Mas, devido ao tamanho da estrutura, a gente destrói um pouco a filme de ouro. Então, foi feito um selamento covalente, mas a gente vai aprimorar essa técnica ainda, mas conseguiu, nessa primeira leva de dispositivos, fazer um sistema fechado. Isso aqui, depois a gente fez desgaste químico para fazer os canais de entrada e saída do dispositivo. E daí a gente conseguiu fabricar esse primeiro dispositivo autochip, né? Esse é um aspecto mais ou menos, uma ilustração tridimensional do dispositivo. Essa aqui é a janela de entrada, né? A luz vai entrar por aqui, no prima. Isso vai ser acoplado via prima, então a gente tem uma estrutura com uma separação fixa, né? E nós fizemos um experimento. Esse é mais ou menos o tamanho do autochip que a gente fabricou. Então fizemos aí um experimento no nosso reflectômetro automatizado, né? Que é controlado por computador. A gente tem controle automático do posicionamento da amostra, do ângulo que está com defeitozinho aqui, do ângulo de incidência, e também da posição do fotodetetor. Como a gente usa um feixe infravermelho, é difícil visualizar a posição da amostra, então a gente tem um algoritmo, né, que a gente publicou em 2013, no Applied Optics, que permite posicionar de forma muito precisa o laser, né, para dada ângulo de incidência e deslocamento da estrutura. Então a gente mede esse sistema e a gente observou o efeito de ressonância pela primeira vez nesse tipo de dispositivo, só que não foi com a profundidade que a gente esperava, né? A gente estimou que ia ter uma profundidade R mínimo igual a zero para as constantes ópticas que utilizamos, e a gente obteve esse resultado. A gente fez a regressão não linear e obteve resultados para as constantes ópticas que diferiram daquelas. A gente queria obter mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos 2.1, 2.2, né? Mas a gente obteve esse resultado, né? Então, olhando aí os resultados, a gente observa que isso é o que a gente utilizamos esses números aqui. A gente projetou essa espessura como sendo o acoplamento crítico, mas na realidade, após a análise de regressão não linear, a gente mediu esses valores, né? E com essa espessura aqui, nós não temos acoplamento crítico, né? O acoplamento crítico só ocorreria se fosse essa espessura de 1.67. A gente observou também a variabilidade desses valores, como isso influencia no projeto de um sistema sensor, né? Observe que outras bases de dados têm valores totalmente diferentes. Se eu usasse esse valor aqui, para a permissividade complexa, para o índice de refração complexo do ouro, a gente obteria essa separação, né? Se usasse esse valor, eu obteria essa separação, né? Nós medimos isso aqui, então é de se esperar que o nosso dispositivo funcione com esse tipo de separação. Os dispositivos que estão sendo construídos atualmente têm uma separação, múltiplas separações, que a gente pode determinar de forma mais eficiente o efeito de RPS, né? Muito bem, então mais ou menos essas são mais ou menos as ideias que a gente gostaria de falar no tocante ao que a gente está desenvolvendo. A gente tentou dar mais ou menos uma visão geral do efeito de RPS, suas aplicações, e esses são as agências que patrocinam esse trabalho, certo? E aí estão as coordenadas, né, para quem tiver interesse de entrar em contato, né, que é a minha webpage, e isso encerra a nossa apresentação.